Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula da segunda série. E hoje nós vamos estudar o sistema digestório humano. Na aula passada nós estudamos sobre nutrição e saúde. Vimos algo principal relacionado aos alimentos, né? Que tipo de alimentos são considerados nutrientes. Hoje nós vamos estudar esse processo, né, de digestão desses alimentos. Então vamos lá? Os alimentos. Os alimentos possuem origem animal, vegetal ou mineral. Denomina-se alimento toda substância utilizada pelos seres vivos com o objetivo de obter energia para o funcionamento de suas atividades vitais. É através dos alimentos que ocorre o crescimento e funcionamento e regulação do organismo. Então, a gente sabe que os alimentos eles são essenciais, né, para o nosso metabolismo. É através deles que vamos obter uma coisa chamada de energia. Essa energia ela vai ser obtida por esses alimentos e elas vão ser quebradas, né, em moléculas de glicose e aí vão chegar até nossas células e vão formar aí a chamada energia, que está utilizada em forma de ATP, que é um assunto que depois vocês vão aprender mais na frente. Então é essencial todos os dias fazermos uma alimentação diária, né, que nem eu falei na última aula, porque isso vai nos proporcionar um aspecto nutricional de saúde. Então existem alimentos, né, que são aí nesse caso de origem animal, origem vegetal ou também de origem mineral. Vamos falar agora do sistema digestório. O sistema digestório é o sistema do corpo humano responsável por garantir o processamento do alimento que ingerimos, promovendo a absorção dos nutrientes neles contidos e a eliminação do material que não será utilizado pelo corpo. Esse processamento é garantido graças à ação de vários órgãos que compõem o canal alimentar, bem como pela presença de glândulas acessórias que sintetizam substâncias que são essenciais no processo de digestão. Então, esse processo de digestão, gente, ele acontece principalmente no momento em que nós estamos ingerindo o alimento. São processos físicos, processos químicos, chamados também de processos mecânicos, né, que acontecem com o alimento. O alimento que consumimos, ele nunca vai chegar da mesma forma, né, que nós ingerimos até o nosso trato digestório. Ele vai sendo quebrado, né, ele vai sendo quebrado, vai ser transformado, e aí é de lá que ele vai ser processado, e de lá vai ser retirado os nutrientes. O que não serve mais vai ser aí eliminado. Então, o que vai ser necessário? Somente substâncias que são essenciais aí, né, para essa formação de energia que vai direto para as células. Bom, os órgãos que compõem o sistema digestório são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Já as glândulas acessórias desse sistema são as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Então, observando aí a figura, esse aí é o chamado trato gastrointestinal, ou seja, do sistema digestório. Nós temos aí a boca, né? Na boca nós temos a língua, nós temos os dentes, né? E aí tem o processo de mastigação. Aí esse alimento, resumidamente, ele vai descer aí por um canal chamado de esôfago, e esse alimento ele desce em direção ao esôfago, vai até o estômago. Do estômago, esse alimento ele passa para o intestino delgado. Do intestino delgado, ele passa para o intestino grosso. Depois ele vai ser processado, né, em todas essas regiões dos intestinos, e aí ele vai ser eliminado, passando pelo reto, depois ao ânus. E aí nós temos o fígado, né, a vesícula biliar, o pâncreas, que são outros órgãos acessórios que também fazem parte aí do sistema digestório. Então, tudo isso aí é o nosso trato digestório. Vamos começar primeiro falando da boca, né? A boca, nesse caso, ela é o local onde a digestão começa. Nesses dentes, nossos dentes, aliás, promovem a digestão mecânica, garantindo que o alimento seja rasgado, amassado e triturado. Além da atuação dos dentes, o alimento na boca sofre a ação da saliva, a qual é secretada pelas glândulas salivares. A saliva contém a enzima chamada amilase, também conhecida como pitialina, que promove o início da digestão dos carboidratos e amido. A língua também é importante nessa etapa, garantindo que o alimento se misture à saliva e forme o chamado bolo alimentar. É a língua também que ajuda na digestão do bolo alimentar e empurrando em direção à faringe. Então observe aí que nós temos a boca, né? Então essa boca ela é onde começa o processo de digestão. Nesse caso, o alimento ele sofre essa quebra. Essa quebra aí ela é chamada de quebra mecânica, né?
onde os dentes eles vão triturar, né, vão amassar, eles vão modificar esse alimento. E aí, nesse caso, também na boca, nós temos a ação das glândulas salivares. Essas glândulas salivares, elas são glândulas acessórias que vão fazer uma liberação de saliva. Nessa saliva vai ter uma enzima chamada pitialina, né, ou também chamada de amilase, que vai fazer um processo de início da digestão. Mas isso só vai acontecer quando o alimento ele for carboidrato. E aí, você lembra o que é carboidrato? Né, são compostos de carbono, como por exemplo pão, massas, bolos, tá? Então, quando você ingere carboidrato pela boca, esse carboidrato, principalmente o amido, ele já vai começar a ser digerido pela boca, devido à ação dessa pitialina, que é essa enzima que está presente nas glândulas salivares. E aí depois esse alimento ele vai ser processado e vai passar por outro canal. Faringe e esôfago. A faringe é um órgão comum ao sistema digestório e respiratório, abrindo-se em direção à traqueia e ao esôfago. O bolo alimentar segue da faringe para o esôfago. Então, observando a figura, o que nós podemos observar aí? Que nós temos aí, né, a boca, e aí nós temos o chamado bolo alimentar, que é o que está de verde, né? Quando esse alimento aí ele é triturado, amassado, né, se transformado em bolo alimentar, esse alimento ele vai passar para um outro canal, né, que é esse canal chamado de faringe. Essa faringe, ela é um órgão em comum com o sistema respiratório também, porque por lá, quando nós abrimos a boca, também fazem com que o ar ele entre em direção ao pulmão. Então, esse órgão aí, ele é um órgão que é em comum entre esses dois. Então, o bolo alimentar segue da faringe para o esôfago. Então, nós temos aí da faringe vai descendo para o esôfago. Esse esôfago é o órgão tubular musculoso que conecta a faringe com o estômago. O bolo alimentar atinge o estômago graças a contrações do músculo liso que forma o esôfago. Essas contrações são chamadas de contrações peristálticas. Então, o esôfago ele faz esse tipo de movimento, né? Ele vai fazendo com que o alimento ele vá descendo através de contrações peristálticas. Então, esse bolo alimentar vai descendo, fazendo esse tipo de contração, até chegar ao estômago. É claro que isso, né, vai acontecer porque também nós temos aí esfíncteres que controlam essa chegada e saída do bolo alimentar. Nós temos um esfíncter tanto que controla a entrada desse alimento no estômago, como também temos outro esfíncter que fica mais acima, que é o que conecta a faringe com o esôfago. O estômago. O estômago é o órgão dilatado do sistema digestório e está localizado logo abaixo do diafragma. Nesse órgão, o bolo alimentar sofre a ação do suco digestivo, o chamado suco gástrico, que é ele misturado graças à atividade muscular do órgão, e aí esse bolo alimentar passa a se chamar de quimo. O suco gástrico apresenta entre seus componentes a pepsina, que atua na digestão de proteínas, e o ácido clorídrico, que torna o pH do estômago baixo e promove a ativação da pepsina. Geralmente, o ácido clorídrico e a pepsina não causam irritação na parede do estômago, pois apresentam um muco que o reveste. Além disso, há renovação constante de células que revestem o interior do estômago. Então, nós temos aí o estômago, né? Nós temos aí a sua descida pelo esôfago, nós temos aí também um esfíncter que controla isso, né? Que controla essa entrada e saída do alimento, até chegar no estômago que apresenta essa musculatura, né? Nesse formato que está aí. Então, no estômago existe uma coisa chamada de suco gástrico. Esse suco gástrico ele é jogado dentro do estômago, né? Ele é produzido, aliás, e aí ele vai ajudar, então, a quebrar esse alimento, né? Principalmente por causa do ácido clorídrico, que vai tornar o pH dele muito ácido, né? Ou seja, muito abaixo do pH que se espera. E aí nós temos a pepsina. A pepsina, nesse caso, ele vai fazer a quebra de proteínas, né? Nós temos a amilase lá em cima que quebra o amido, que é carboidrato, e a digestão de proteínas só começa no estômago, devido a essa ação da pepsina. Então, tanto o ácido clorídrico como a pepsina, eles têm essa ação, só que ele, em grande quantidade, ele pode provocar defeitos. Claro que existe um muco que reveste o estômago que vai proteger ele. O intestino delgado. Trata-se de uma porção mais longa do sistema digestório, apresentando cerca de 6 metros de comprimento. Possui 3 segmentos, o duodeno, o jejunum e o íleo. Nessa porção, o sistema digestório é finalizada e a digestão de nutrientes, o órgão responsável pela maior parte do processo da digestão. Então, é lá no sistema do intestino delgado que ocorre o processo realmente da digestão, porque lá vai existir uma coisa chamada vilosidades intestinais, que é quando esse nutriente ele vai ser absorvido pelas vilosidades, passando então para a corrente sanguínea e levando esse nutriente até a célula.
e aí a célula vai ter energia suficiente para ela poder exercer sua maquinaria e poder trabalhar. O intestino grosso ele tem cerca de 1,5 m de comprimento. Esse órgão é responsável pela absorção de água e formação de massa fecal. Além disso, divide-se em seco, colo e reto. No seco, observa-se uma projeção chamada de apêndice, bastante conhecida por sua inflamação, que é chamada de apendicite. E o reto termina com um estreito canal, chamado de canal anal, na qual se abre para o exterior, o ânus, que é por onde as fezes são eliminadas. Então nós temos aí na figura, nós temos o colo ascendente, que é a parte mais vertical, o colo transveco e o colo descendente e o colo sigmoide. São colos que fazem parte aí do tubo do intestino grosso. Todo esse alimento ele é processado, tem principalmente a função de digerir água, e aí o que não vai mais servir para a absorção dessa água, juntamente com a absorção do intestino delgado, né, o que não serve vai ser eliminado, passa para o reto e depois passa para o ânus para ser eliminado na forma de fezes. E aí nós temos as glândulas acessórias, né, como por exemplo as glândulas salivárias, o pâncreas e o fígado. As glândulas salivárias são responsáveis por produzir saliva, né, que aí é uma substância rica em água, e aí vai ajudar nessa digestão do bolo alimentar. O pâncreas vai ter uma função tanto mista, né, ela vai ser tanto uma glândula exócrina como uma glândula endócrina. Mas em relação à glândula exócrina, ela vai produzir o suco pancreático, que ajuda a digerir proteínas. E o fígado também, ele é uma segunda maior porção do corpo, né? Ele vai produzir aí, no caso, a bile, que está localizada na vesícula biliar, que nesse caso vai produzir na emulsificação de gorduras. Nós temos que ter cuidado com o sistema digestório, manter uma dieta equilibrada, escolher bem os alimentos, né? Principalmente colocar e inserir uma dieta probiótica para poder auxiliar no melhor funcionamento. Também aumentar o consumo de fibras, fazer exercício físico também contribui para o bom funcionamento do sistema digestório, dentre outras contribuições que nós podemos fazer para que a gente possa ter um maior cuidado, né? Possa ter um maior funcionamento do sistema digestório. Vamos para o nosso exercício, vamos ver o que a gente aprendeu durante essa aula do sistema digestório. Então vamos lá. O sistema digestório é formado por diversos órgãos que atuam junto para conseguir retirar os alimentos, as substâncias necessárias para o nosso corpo. O amido só pode ser aproveitado após ser quebrado em partículas menores. Marque a alternativa que indica corretamente onde se inicia a digestão do amido. Então vamos lá. No começo lá da nossa aula, eu falei onde é que começa a digestão dos carboidratos. Então vamos relembrar agora. E aí? Onde é que começa a digestão do amido? Letra A, boca. B, faringe. C, estômago. D, intestino delgado. Ou letra E, intestino grosso. Então a resposta certa é na boca. Então a digestão de carboidratos, como o amido, ela começa na boca. A digestão de proteínas, como por exemplo a carne, ela se dá no estômago, né, através da ação da pepsina. Chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Para ver essa aula novamente e acessar o exercício, acesse a plataforma Eduque. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado.